Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, eu trago para vocês uma discussão sobre o formidável Relatos Selvagens, filme argentino de 2014 que contou com a direção de Damián Cifrón. Eu já vou começar a falar com vocês sobre esse filme que parece costurado, que parece urdido, que parece composto sobre os escombros, sobre as cinzas fumegantes da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, pedra por pedra, dor por dor, ressentimento por ressentimento. Parece que o diretor Damián Cifrón, esse argentino inteligente e espirituoso, compôs um filme para falar sobre o afeto primordial que une as pessoas, ou na verdade desune as pessoas em sociedade. O afeto do ressentimento, do rancor, da vingança, do ódio. O afeto do egoísmo alinhado à profunda violência. Essa me parece ser a liga dos vários relatos, dos vários filmes, das várias películas menores que compõem esse mosaico de Talião, que eu aqui estou chamando de Relatos Selvagens, ou que compõem os Relatos Selvagens, que eu aqui estou chamando de mosaico de Talião. Já eu vou começar a falar para vocês sobre esse belo filme argentino de 2014. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se você está chegando pela primeira vez ao canal, se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Relatos Selvagens, filme de 2014 que contou com a direção do argentino Damián Cifrón. Bom, são vários os relatos e eu quero aqui dar para vocês um panorama daquilo que conforma a liga dos relatos. Eu já disse que eu chamo os relatos selvagens de mosaico de Talião. Talião, gente, é um princípio, não é nem uma pessoa, não é um governante. Talião é um princípio, a lex talionis, é o princípio tal e qual. É um princípio de reciprocidade forjado ali de forma muito antiga. Para vocês terem uma ideia, anterior ao Velho Testamento judaico, forjado no seio do Império Babilônico, com o Código de Hammurabi, e que estabelecia tal crime, tal pena. Se, digamos, um arquiteto vem até a minha casa, projeta a minha casa e a casa rui, então é possível que a casa do próprio arquiteto se transforme também em ruínas, porque há um determinado crime e corresponde uma determinada pena. Bom, quem achar bárbara a dimensão da lei de Talião deve se lembrar ou deve imaginar deve se lembrar de que anteriormente à implementação da lei de Talião, a represália superava em muito o crime. Então, era possível que o castigo superasse em muito o delito. Talião estabeleceu uma reciprocidade entre o crime e o castigo, entre o delito e a sua respectiva pena. Vale frisar que os seres humanos temos muitas dificuldades em superar o estágio anímico, espiritual, psicológico e de condição humana da própria lei de Talião. E essa parece ser a leitura primordial do Damián Cifrón em Relatos Selvagens. As tramas são todas urdidas pelo mote da vingança. E esse mote da vingança alcança várias dimensões da nossa vida. Por exemplo, o primeiro relato, o mais frágil de todos, mas não menos espirituoso e divertido num riso tétrico, daquele que ri até para se defender do horror dos afetos da vingança, encontra uma série de pessoas ali dentro de um avião
E essas pessoas vão se dando conta de que elas conhecem um mesmo indivíduo. Esse indivíduo, espirituosamente, havia feito com que as pessoas ganhassem ali passagens aéreas, então ele próprio havia custeado as passagens, lotado um avião com todas essas pessoas, a sua namorada que o traíra, um avaliador ali do conservatório de música que o reprovara no seu exame, o camarada que o traíra com a sua antiga namorada, a sua antiga professora do colégio, todos repletos nesse avião, vão sofrer um acidente comandado pelo próprio rapaz que quer se vingar. E sabem contra quem esse rapaz arremete o avião lotado? Contra a casa de seus próprios pais. Ou seja, tem aqui nesse primeiro relato selvagem, uma dimensão interessante e até metalinguística. Porque se no primeiro relato a personagem arremete um avião lotado com todos os seus antigos algozes, pessoas das quais ele se ressentia, contra a casa de seus progenitores, existe aí uma revolta da personagem contra os pais, ou também uma revolta da personagem contra a própria dimensão autoral. Como se essa personagem, como um jovem indiano que saiu numa reportagem da Folha de São Paulo, quisesse processar os próprios pais pelo fato de ele ter nascido, e ele que não queria ter nascido, ter vindo a esse vale de lágrimas. Bom, as histórias vão se sucedendo. Nós temos em uma o Ricardo Darín, que é famoso ator argentino, que é um engenheiro de explosivos e vai se revoltar contra sua esposa, que quando ele ficou desempregado, quis tomar a filha dele, e ele que sempre mantivera a casa, contra a estrutura corrupta de guinchos, de estacionamentos e guinchos em Buenos Aires, ele que vai colocar ali os seus conhecimentos de explosivos contra a própria instituição de trânsito e política, e na cadeia vai ali se reconciliar, supostamente, com a sua esposa e ter a visita da filha. Há também um outro relato selvagem, em que, numa estrada de algum lugar, cruzando os pampas argentinos, numa bela paisagem, um carro mais velho, chega uma hora ali que vai ser ultrapassado por um Audi, por um carro ali de marca, um carro caríssimo, e aí nós temos uma escolha bem propícia do Damián Cifrón das personagens. A pessoa, o motorista que está à frente do carro mais velho, é um verdadeiro brutamontes, um camarada fortíssimo, e o rapaz que está dirigindo o Audi, que está ali todo pimpão, todo cheio de si, dirigindo na estrada ali a alta velocidade, é um rapaz ali bem apessoado e que se sente senhor do mundo. Pois bem, num determinado momento do transcurso da estrada, o camarada que está no carro caro, no Audi ali, no carro mais caro, quer simplesmente engolir, como se fosse o Ladinha, o Lada soviético, que o camarada mais pobre está dirigindo. Acontece que esse camarada não quer dar passagem. Ele quer se manter, ele quer se colocar. E aí, gente, o Damián Cifrón encontra, junto com o ressentimento filial, junto com o ressentimento em relação a políticas, instituições públicas, aquilo que eu vou chamar de ressentimento da luta de classes. A dimensão, justamente, de que, em determinado momento, aquele mais pobre, porém mais forte, queria se firmar perante o mais rico. Sabe o que é interessante? Todo o conflito desse específico relato selvagem vai ser colocado como um conflito de luta de classes que depois assume os papéis ali dos seus respectivos atores. Num primeiro momento, o carro mais pobre é simplesmente ultrapassado. Acontece que o carro do mais rico tem um pneu furado. Ele para no acostamento e o carro mais pobre simplesmente vai aproveitar a situação para colocar o seu carro mais pobre em frente ao do mais rico sem que ele possa sair. Ele sai do carro, pega ali uma chave de fenda ou sei lá, um instrumento do carro e começa a arrebentar o vidro do carro mais rico. Só que não se trata apenas, gente, de uma disputa econômica. Tem uma questão aí da própria dimensão de uma virilidade, de um patriarcalismo, de uma noção masculina coisificada. Por quê? Porque quando o carro mais rico foi ultrapassar o carro mais pobre, o motorista ali burguesão xingou o outro, quis humilhar o outro. E agora chegou a hora do mais pobre, que é mais forte fisicamente, passar por cima do seu rival endinheirado. Ele não vai só quebrar o vidro,
Ele não vai só entortar a porta, ele vai urinar no vidro, ele vai defecar no vidro, ele vai chamar o outro de covarde, ou seja, ele vai chamar o outro para as raias ali da violência mais rematada. O outro tenta fugir, mas aí, quando o carro mais novo, quando o motorista do carro mais novo se vê distância do carro mais velho, o carro mais pobre, se vê distanciado, o rico foge, mas ele não foge simplesmente. Ele toma o desafio e ele quer matar, alvejar com seu carro o rapaz mais pobre. Bom, isso tem a trama vai trazendo vários desenlaces, mas o que é importante frisar aqui para vocês é que, ao fim e ao cabo, o mais rico e o mais pobre morrem carbonizados e como que abraçados ao carro em que haviam ficado. Então, é interessante que o Damian Sifron mostra que esse jogo de ressentimento e vingança, que forja ali, que dá a liga, que dá o amálgama da vivência social, vou até tomar uma aguinha, todo esse jogo parece ter soma zero, parece ser uma guerra de soma zero. Por quê? Porque, ora, o vitorioso, ou contingencialmente vitorioso, só vai fazer gerar um rescaldo de ressentimento, um rescaldo de vingança, um rescaldo taliônico, que se não puder ser, e eu vou usar o termo aqui, ejaculado, contra aquele que me aviltou, que me trouxe ali dor, será despejado, será defecado, será ejaculado contra outrem. E essa dimensão hobbesiana, e aqui eu faço menção ao filósofo inglês Thomas Hobbes, autor do livro O Leviatã, essa dimensão de estado de natureza em plena sociedade, na dimensão de que o homem e a mulher são lobos do próprio homem e da própria mulher, de que somos malévolos por excelência, somos vingativos, ressentidos, invejosos. Toda essa dimensão transpassa os muitos relatos selvagens. E o último, não à toa, é colocado como o derradeiro relato, como a verdadeira cereja do bolo. Porque o que nós poderíamos imaginar de momento mais feliz, ainda que contingencialmente feliz, ainda que ilhadamente feliz, do que o matrimônio? Né? O momento em que duas pessoas estão acreditando que podem entrelaçar suas vidas, que podem ali realizar um relacionamento longevo, gerar filhos, se amarem, se respeitarem. Pois mesmo no matrimônio, Damian Sifron vai encontrar o signo mesmo da vingança, do ressentimento e de talião. Por quê? Porque esse casamento ali de duas famílias, envolvendo duas famílias judaicas, como a gente vem a ver, ele vai trazer à tona na própria cerimônia. Quer dizer, o noivo é muito despeitado de fato. Na própria cerimônia, a noiva, que é uma moça inteligente, vai perceber que o rapaz a está traindo com uma morena muito bonita ali, que está sentada junto a uma das mesas. E ela vai descobrir como. Bom, como muitos adúlteros tendem a fazer, e adúlteras também, claro, né? Isso não é privilégio, o desvio ali, o adultério não é privilégio nem dos homens nem das mulheres, é algo tão ecumênico, eu diria, quanto a morte, tão democrático quanto a morte, tão universal quanto a morte. Ela vai descobrir, porque vendo que havia ali o professor de violão do seu marido numa das mesas, ela vai ligar para aquele professor de violão e ela vai ver que quem atende o telefone é aquela moça morena ali, bonita, que está sentada junto a uma das mesas. É aí que começa um relato dos mais selvagens. Por quê? Porque a noiva ferida no próprio casamento, aquela que não apenas foi traída, o marido teve o despeito de trazer a sua amante para a cerimônia mesmo de casamento, para a festa de casamento. Ou seja, era para espizinhar, era para fazer pilhéria, era para ter uma dimensão de terra arrasada. Pois terra arrasada é justamente o que essa noiva ardorosa, impetuosa, vai fazer, tanto com a namorada adúltera de seu marido, quanto com seu próprio marido. Ela vai jogar a moça contra os espelhos. Ela vai transar com o primeiro homem que aparece, que no caso é o confeiteiro do casamento. Ela vai dizer que vai se apropriar de todos os bens de seu marido rico e que quando ele quiser se separar, ainda que de forma litigiosa, ela vai pintar todo um quadro melodramático diante do juiz ou da juíza para que o casamento permanecesse. Tudo isso, gente,
dá a dimensão de que Damián Cifrón não só é um cético com relação à natureza humana. Ele vai perceber que aquilo que dá ardor, que aquilo que dá liga, que aquilo que aproxima as pessoas é não o pendor da solidariedade, o pão da amizade, o pão do amor, o pão da compaixão, mas sim o ímpeto de suplantar alguém, de rir de alguém, jamais rir com alguém. Assistir ao filme Relatos Selvagens, sobretudo se você está passando por um momento de dor, se alguém te traiu, se alguém mentiu para você, se alguém te trouxe alguma dimensão tétrica, é uma experiência duríssima, não vai trazer catarse, justamente por mostrar o mais sombrio, o mais ardorosamente negativo do ser humano. Mas não deixa de ser interessante uma percepção de que a vida em sociedade é muito menos uma vida de troca por comunhão e muito mais uma vida de usurpação. E o afeto mesmo da vingança, o afeto do ressentimento, traz uma dimensão de que é preciso estar em sociedade rindo de alguém, jamais com alguém. De que é preciso estar em sociedade pilheriando alguém, tirando vantagem. Nós que somos brasileiros e brasileiras, assistimos a esse filme argentino e ficamos pensando não só sobre a característica mais universalmente humana dos relatos selvagens, mas também do tipo de sociedade que a América Latina, antigamente colonial, usurpada por suas elites, no Brasil como na Argentina, para não citar a Venezuela, para não citar o Equador, para não citar o Peru, para não citar o Chile, para não citar a Bolívia, para não citar o próprio Uruguai, que esse tipo de humor mórbido, que mostra ali a vida social fraturada, tem também a ver com a localidade da deformação das relações humanas nesse nosso continente. Continente tão festivo, continente culturalmente tão rico, tão plural, tão polissêmico, mas que guarda no seu bojo ali, no seu DNA histórico, a dimensão horrorosa do genocídio, da escravidão de indígenas, da escravidão de africanos, todos eles sequestrados ali das suas comunidades originais e postos em trabalhos horrorosos. Sociedade que ainda não conseguiu, e há quem diga jamais conseguirá, lidar com o seu quinhão de desigualdade, com o seu horror estrutural, alijando as pessoas. É nesse sentido que, mesmo representando as classes mais abastadas, em geral, nos relatos selvagens, Damián Cifrón traz o seio mesmo de uma localidade também, de um confronto terceiro-mundista, de espoliação, de desconfiança recíprocas profundas na nossa sociedade. Quero dizer a vocês que eu não estou falando que no primeiro mundo, nos países escandinavos, nos países da Europa Ocidental, não há desconfiança recíproca, não há maldade. Obviamente que eu não sou ingênuo e jamais afirmaria isso. Mas o signo das vivências sociais é muito diferente. E eu quero dizer que uma vez eu estava na cidade de Lima, no Peru, e vi um rapaz dos Estados Unidos tirando um bolinho de dólares que ele havia trazido, e ele começou a contar o dinheiro na frente de todo mundo. Eu me lembro de estar conversando ali naquele momento com um jovem argentino, num hostel em Lima, no Peru, vejam vocês. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, e nós falamos reciprocamente. Mas que idiota, como esse cara é louco, contando dinheiro na nossa frente. E pouco depois, eu me lembro de ouvir dentro de mim e depois compartilhar com esse meu colega argentino a seguinte colocação. Será que ele é idiota contando dinheiro na nossa frente? Ou a nossa sociedade é tão sociopatológica, é tão excludente, é tão concentracionista, que faz com que uma ação, para ele banal, tenha que ser feita ali às sombras, dada a profunda desigualdade. Então, gente, assistir a Relatos Selvagens é assistir a aspectos da selvageria da condição humana, dos características mais primitivas e vingativas, mas também pensar sobre uma coloração, sobre uma tonalidade efetivamente local dos conflitos encarniçados da América Latina e suas muitas desigualdades. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma resenha de filmes aqui do meu canal do YouTube, envolvendo Relatos Selvagens, obra-prima do cineasta argentino Damián Cifrón, filme de 2014. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para eu poder conversar com você. E mais,
Embaixo desse vídeo você vai ver uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros e das minhas leituras, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do canal e, segundo aí a sua possibilidade financeira, apoiar a construção desse canal do YouTube como uma universidade aberta. Então é isso, pessoal. Eu deixo o convite para vocês sempre assistirem as resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Um abraço a todos e a todas e tchau, tchau!